Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Estopa e sejam bem-vindos ao Opaleiros SP. Hoje é dia de qual lasanha e vamos falar de lasanhas da década de 80 até 50 mil reais. Olha, carros da década de 80 são muito legais, tem bastante opção. Foi bem difícil montar essa lista, desse roteiro, né? Mas a gente pensou em lasanhas, né? Então, assim, quais lasanhas mesmo, quais carros bacanas para mexer, para andar, enfim, sem pensar muito em originalidade, certo? O primeiro dessa lista é inusitado, tem muita gente que vai gostar, o Ale vai gostar, que o seguidor nosso que sempre comenta aqui nos vídeos. Eu estou falando de um carro que foi vendido de 1980 a 1986, tá? Foram só 6 anos, e ela era derivada do 147. Pois é, estou falando da Fiat Panorama. Panorama, até a coluna central, ela era um 147, né? Da coluna central para trás, ela foi 100% invenção brasileira. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, descobri pesquisando esse carro. Ela tinha 3,90 metros de comprimento e um porta-mala de 710, 730 litros, se eu não me engano. E ela dava um baile de consumo e espaço nas principais concorrentes dela, que eram a Chevrolet Marajó e a Volkswagen Brasília. Pois é. Ela saiu de linha em 1986 com o lançamento da Elba, né, e ela foi, vamos combinar, ela foi a precursora aí da Palio Weekend, né, que foi uma baita wagon que eu tive uma, adorava ela. Enfim, gostaria acho que de ter uma Panorama também. E eu trouxe para vocês um exemplar aqui, apesar de ser até 50 mil reais, eu trouxe uma de 37 mil reais, que parece estar em ótimo estado de conservação. Ela é de 1980, modelo 1981, e, gente, um carro muito legal, assim, um carro justo, né? Branca, com para-barros, a frente do 147, e é engraçado porque é visível, né? Até aqui realmente é um 147, aí ela tem esse calombo aqui no teto, né? Para virar uma wagon. É muito legal. Os carros nessa época eram, vamos fazer um carro? Vamos, vai lá e faz. Era muito divertido. É um carro ok, assim, não dá para falar que é um carro bonito, mas é um carro muito legal, é um carro bacana. Eu acho que é um carro equilibrado, para falar a verdade, né? Porque ela, apesar de ter sido uma gambiarra, né? Ela não tem nada em excesso, assim, ela tipo é de bom gosto, né? Tem umas soldas engraçadas, assim, né? Tipo, não, pera, bota uma solda aqui, pá. Mas enfim, é um carro robusto, né, confiável. Ela tinha um motor, se eu não me engano, as Panoramas só saíram com aquele motor Fiasa 1300, tinha acho que 60, 61 cavalos, mas ela era 30 quilos, acho, mais pesada só do que o 147. Então, o mesmo motor do 147, apesar de ser um motor fraquinho, dava conta de levar ela aí. Só não sei com 5 pessoas e um monte de bagagem, né? O que é isso? Isso daqui parece. Não sei se é o equalizador ou se são os fusíveis do carro, né? Mas, cara, é muito legal esse carro. Muito legal. Olha, a arte do painel, né? Que tinha super, super diferente, super, super criativo. É um carro bacana. Um carro bem legal. Um baita porta-malas. Eu acho que são 730 litros mesmo. Obviamente, assim, uma das coisas que ajudava muito no porta-mala dela é que o step ficava lá na frente, né? Não sei, tem uma foto aqui, a próxima foto. O step ficava aqui, junto do motor, e por isso que o porta-malas era grande, porque na época não tinha os steps no fundo ainda, igual tem hoje. Na Marajó mesmo, na Paraty, o step ficava aqui na lateral. É muito legal, um baita num carrinho, uma lasanha legal por 37 mil reais, chega ali na canelada para 35, até eu já chegaria ali, ó, 33 no Pix. Só falta ter o dinheiro para fazer isso. A próxima lasanha foi uma lasanha, assim, incrível, tá? Eu trouxe um carro de 1989 por 35.900 reais. E é engraçado, é um carro que não pegou tanto preço. Ele pegou mais preço do que o Monza, ele era concorrente do Monza, mas não ainda assim não está tão caro. Estou falando do Volkswagen Santana,
que era o sedã nacional mais luxuoso da Volkswagen, tá? Foram 22 anos de produção do Santana, ele foi lançado em 1984 e ficou em produção até 2006. Ele foi trazido para brigar com o Monza, ele tinha a base do Audi 80 de 1979, tá? E foram fabricadas 548 mil unidades deste carro. Lá no finalzinho dele, lá nos anos 2000, ele já era praticamente carro de táxi, né? Você via pouquíssimos Santanas particulares, vamos assim dizer, mas era um carro muito legal. Eu trouxe aqui um exemplar CL 2.0, né? E essa época, gente, os carros eram... você tinha, às vezes, era um tanto opcional, nada era de série. Então, assim, o CL original era 1.8, mas se você quisesse botar o motor 2.0, você punha o 2.0, não vinha com nada, mas você podia pôr a direção, poderia pôr ar-condicionado, você poderia transformar ele num GLS comprando um CL, né? Então, assim, era muito engraçado como era a venda de carro dessa época. Tanto que esse aqui até está com as rodas do GLS, mas o GLS ele tinha o pisca era no para-choque, o farol vinha para o canto e ele tinha um farol de milha aqui no centro junto da grade, da mesma forma que eram os Opalas Diplomata de 87, se eu não me engano. Este exemplar está muito legal. Meu pai teve um Santana CD, que quando o Santana foi lançado no Brasil, em 84, de 84 a 87, se eu não me engano, ele era o CS, que era Comfort Sport, se eu não me engano, não lembro agora o que era o S, o CG, que era o Comfort Gold, e o CD, que era o Comfort Diamond. Não, era Comfort Silver, era isso aí. Comfort Silver, Comfort Gold e Comfort Diamond, né? E depois virou CL, GL e GLS, tá? Meu pai teve um CD 1985 Champagne, era um baita carro luxuoso, era muito legal aquele carro. Este exemplar aqui, 1989 CL com motor 2.0, impecável este carro, impecável. Uma curiosidade bem legal é que as travas de porta, primeiro que assim, para abrir o porta-malas você tinha que virar a chave e apertar para baixo para ele abrir. E as travas de porta, não sei se vai dar para ver neste carro aqui. Esse carro não deve ter a trava automática, porque ele até está com comandos aqui, tipo, não tem nem vidro elétrico, não tem ar-condicionado. Esse era um carro bem simples, não tinha conta-giro, era um relógio ali no painel. Já tinha um Bosch São Francisco, não mostrou, mas os Santanas, a trava dele não era elétrica, ela era a vácuo. Então era muito engraçado, porque você apertava, fazia um puta barulhão, e aí puxava as outras para baixo, ou quando você puxava, fazia um barulhão também, e levantava todas elas, e tinha uma bombinha ali para criar o vácuo, tanto para abrir como para fechar. Era muito engraçado. Mas tá aí, gente, um baita de um sedã da década de 80, 98 mil quilômetros, não sei se é original, não colocou descrição, por R$ 35.900. A gente vai gravar um auto e resenha, eu e o Tito. Tito ainda não está participando desses vídeos aqui, ele tem um probleminha pessoal, tá tudo bem, mas ele não conseguiu vir hoje no dia da gravação, por isso que eu estou tocando. Mas a gente vai gravar um auto e resenha contando a nossa história de como que a gente entrou nesse mundo de carro antigo, e tudo começou com um Santana, com a busca por um Santana, tá? A gente vai contar essa história, fica ligado que é bem legal. O próximo carro da nossa lista, estou falando mais dele, que até me cobraram, estamos falando do Chevrolet Chevette. Pois é, o Chevette foi introduzido, né, ele começou a ser produzido no Brasil em 1973 como um sedã duas portas, tá? E ele teve vários modelos, enfim, ele teve um modelo, não sei se vocês sabem, ele teve o Chevette 4 portas, que era feito para exportação, não era feito para ser vendido no Brasil, mas tem alguns poucos exemplares que a gente vê no Brasil. Ele foi feito para exportação em 4 portas de 78 a 87. Ele também teve a versão hatch, que foi de 1980 a 1987. A Marajó, que era o Wagon, que foi fabricada de 1980 a 1989. E a Chevy 500, que era a picape, que foi produzida de 83 a 95.
O Chevette ele sai de linha em 1993, mas a Chevy 500 ainda fica em linha até 1995. E ele foi, até o encerramento dele em 93, foram vendidas mais de 1.600.000 unidades. Foi bem mais do que o Opala. O Opala foi fabricado de 68 a 92 e foi pouco mais de 1 milhão de unidades. E o Chevette de 73 a 93, com 1.600.000 unidades aproximadamente. Bem legal, né? Eu trouxe aqui para vocês um Chevette 1989, 1.6 SLE, carro impecável, restaurado, né? Feito do zero nos mínimos detalhes, sinaleiras e faróis originais. Como é que fala aí na sua cidade? Conta pra gente aqui. É sinaleira, em São Paulo é pisca, né? Mas sinaleira também eu já ouvi falar. Enfim, chave reserva. Cara, é um exemplar bem legal. Esse já é dos últimos modelos, né? De 89 até 93. Acho que só mudava o borrachão aqui na porta de um Chevette DL, né? Também tinha o Chevette Júnior, meu Deus do céu, deixa pra lá. Mas e aí, esse aqui está com as rodas aranha de época, que são muito legais. Eu acho, para mim, este é o setup do Chevette. Tá? Um Chevette dessa época ou dos primeiros, né? Com essa roda aranha, para mim é a mais bonita, que combina super no Chevette. Aqui a Chevrolet na época tinha o cuidado, né, de esconder o bocal do tanque, olha só. Aqui ele tá aberto aqui, tiraram, se eu não me engano ela não precisava ser tirada, né? Mas, enfim, para encher o tanque, deixa eu ver aqui, parece que está faltando, na verdade. Deste lado tem, mas deste lado não tem. Mas aqui tinha aquela tampinha para você colocar combustível. Enfim, é um carro, o Chevette sempre foi um carro básico, foi um carro mais popular, vamos dizer assim, né, da Chevrolet. O interior era muito simples mesmo, mas era um carro legal, um carro justo, confortável dentro do possível, tração traseira, né, ó, farol original CBE Brasil, muito legal. As lanternas, como eu já falei em outro vídeo, né, acho que até, se eu não me engano, é até 87, 86, enfim, que ela tem aqui o quadradinho vermelho e depois ela ficou assim com as 3 faixas, uma de cada cor. Motorzinho 1.6S OHC, um motor, assim, não era um motor forte, mas para o Chevette era um motor ok, carro que andava bem, o step com a roda original, 165/70/13, olha o pneu, novinho, hein? Impecável, muito bom, por R$ 49.900. Eu não sei se um Chevette vale R$ 50.000, mas é um Chevette que está assim, extremamente novo, então é uma baita de uma lasanha da década de 80, tá? E agora, a próxima lasanha da década de 80, gente, assim, essa daqui pega, viu? Eu não vou falar da história do Gol, porque todo mundo conhece a história do Gol, lançado em 79, motor a ar, enfim. Foi o carro mais vendido do Brasil por muitos e muitos e muitos anos. Então foi só olhar o microfone aqui, galera, porque já no último vídeo a gente teve problema de microfone. Mas eu vou falar aqui da lasanha da década de 80 que eu trouxe, que é o Gol GTS. Pois é, o GTS foi o segundo Gol esportivo, né, que ele veio para substituir o Gol GT. O GT era de Gran Turismo e o GTS é de Gran Turismo Sport. Por que desse esporte eu não sei, mas poderia ter continuado como Gol GT. Né? Ele tinha um motor 1.8, né? Era o motor do Gol GT já era 1.8, mas aí eles trocaram, é a mesma base do motor, mas eles trocaram o carburador, botaram o carburador de corpo duplo e um comando de válvulas mais bravo, tá? Que era para fazer o Gol GTS. Esse aqui que eu trouxe é o exemplar de 1989 por R$ 50.000. Ele tem ar quente, regulagem de altura, desembaçador e limpador traseiro, roda de liga leve, vidros elétricos e ar-condicionado, e uma capa que não sei se foi feita para ele, mas enfim. Olha que coisa linda este carro. Essas fotos estão com a placa original, dá para ver que ele tem uma placa preta hoje, mas enfim, tudo bem. Ele está na cor azul, que se eu não me engano é o mesmo azul do Gol GTI, aquele azul que fez um baita sucesso, tá?
Esse defletor aqui em cima do radiador é bem difícil de achar, mas a gente vê muito Gol, Saveiro, Paraty, enfim, sem esse defletor. E olha este carro, gente. Mas eu acho que ele foi meio lasanhado, né? Se eu não me engano, isso daqui era do Gol GTI, não era do Gol GTS. O Gol GTS só tinha um borrachão normal ali na porta. Enfim, isso daqui tá me parecendo meio grosseiro, eu acho que era um pouco mais delicado. O GTS era vermelho, se eu não me engano, um pouquinho menor. Então, assim, é um carro que, apesar de estar com placa preta, talvez seja placa treta. A gente não tem como dizer, tá? Mas, cara, ele tem aqui uns reloginhos, o painel satélite. Eu não sei se o satélite, acho que já é original, né? O GTS foi o primeiro que veio com esse painel satélite. Cara, o acabamento impecável, vidros elétricos, os bancos Recaro de época, tá? Com ar-condicionado, apesar de estar fora de foco o ar-condicionado. Este rádio me parece ser um Bosch Rio de Janeiro, que é um rádio extremamente difícil de achar hoje em dia, não dá para ver ali. Essa foto está fora de foco. Essa daqui, para mim parece ser um Bosch Rio de Janeiro mesmo, que é muito legal, não dá para ver direito, mas se for, é um baita de um rádio legal. E meu pai já teve carro com esse rádio. Volante 4 bolas, enfim. O Gol GTS é um baita de um carro, eu acho que é um dos poucos quadrados que eu teria. Tá? Eu acho muito legal. Agora, a última lasanha da década de 80 por 50 mil reais, eu já vou falar que assim, é a lasanha que eu escolheria, tá? Porque é uma lasanha muito difícil de achar e essa daqui está numa qualidade assim impecável. Eu estou falando de uma Saveiro 1.6S, tá? 1985. E é dificílimo de achar essas Saveiros, né? A Saveiro ela foi lançada em 1982 como derivada do Gol, obviamente, e ela foi derivada, já tinha na época, em 1982, eles lançaram o Voyage, a Paraty e a Saveiro, tá? Então que era tudo derivado do Gol. O Gol era o hatch, a Saveiro era a picape, o Voyage era o sedã e a Paraty era o wagon. Tá? A primeira geração da Saveiro foi lançada em 82, com motor a ar, né, e praticamente a mesma categoria, a mesma carroceria, só mudando ali farol e lanterna, e o interior, seguiu em produção até 1998, quando entrou a bolinha. Né? Em 84, ela adotou o motor a ar, o motor AP deixando o motor a ar, e adotou o motor AP refrigerado a água. E este exemplar que eu trouxe, olha isso, gente. É uma Saveiro 1985 a álcool 1.6, que é super difícil de ver essas Saveiros com essas frentes rodando. Tá? A Saveiro a ar nem se fala. Eu acho que se eu vi uma, duas até hoje, foi muito. Agora, essa daqui também é muito rara de se ver. Essa está impecável com as rodas Snowflake Aro 17, exatamente o setup que eu faria. Faróizinhos de milha. Eu poria o farol igual do Gol GT aqui, né? Com aqueles batentes com o farol de milha. Este spoiler dianteiro fantástico. O para-choque que era cromado, eu deixaria ele preto, exatamente como está aqui. Né? As rodas Snowflake eu acho maravilhosas. Eu não sei se eu poria 17, talvez eu poria umas Aro 15. Mas, ó, esse para-choque original, tudo original, placa preta. É uma foto, não sei se é parece o falante na porta, né? Enfim, aqui é onde abre o vidro. Não sei, é uma foto de um detalhe, muito detalhe, não dá para entender muito bem. Né? Saveiro S. Era a porta do carro. Este afogador icônico. Aqui tem um microfonezinho que parece ser do rádio, né, do som. Este volante original. Talvez eu botasse um volante do Gol GT. Eu acho muito legal aquele volante. Rodas Snowflake. Cara, isso aqui me parece uma caixa selada que fica atrás do banco. Enfim, eu queria ver uma foto da caçamba, né, se tá com madeira, como é que tá embaixo, a parte de baixo, uma foto mais geral, assim, do interior. O cara focou muito no detalhe, no som. Na minha opinião, não é o que vende este carro, né? Este carro não é vendido pelo som, esse carro é vendido mais pelos detalhes de motor, como é que tá o motor desse carro, como é que tá a caçamba, enfim. É uma pena que não temos essas fotos, né? Quem que foi? Foi o Nelson. Nelson, putz, repensa um pouquinho aí as suas
as fotos do seu anúncio, porque é um carro muito legal, um carro raro de se ver, ainda mais nessa condição. Não sei se foi restaurado ou se está em condição original, eu imagino que tenha sido restaurada. Eu vou botar aqui de novo, gente, um detalhe muito legal, que é difícil, muito difícil de ver, principalmente nas Paratis. Esta é a lanterna original da década de 80, que ela é aberta, ela tem o branco aqui na lateral. Depois de 89, se eu não me engano, que mudou para a Paraty, mudou, foi em 89 que a Paraty e a Saveiro mudaram para aquela mais quadrada, igual do Gol GTS que eu trouxe. Aí aqui já a lateral já era vermelha, ela é todinha vermelha e o branco fica só na frente. Tá? Então, assim, isso é um negócio muito legal, dificílimo de achar essa lanterna. Tá? Eu sei que é o detalhe, este é um detalhe legal de mostrar, né, no carro, para quem conhece, né? Mas assim, aquele alto-falante ali, aquela selada, aquela coisa toda, assim, são detalhes que para este carro não fazem muita diferença na venda, para mim, pelo menos, tá? Mas eu escolho a Saveiro nesse qual lasanha. E você? Qual lasanha da década de 80 até 50 mil reais você escolhe? Fala pra gente aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima.